Olá amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá, conte aos amigos e traga os inimigos. A mensagem hoje, como o título diz, é Como Viver nos Últimos Dias. Eu me lembro de ouvir uma história anos atrás de alguns guardas noturnos na Inglaterra. E eles se juntaram para conversar durante a troca da guarda à meia-noite. E eles eram chamados de os clamores noturnos porque eles andavam pela cidade e quando o grande relógio da cidade tocasse, às 10 horas, fazia um barulho 10 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 e os clamores noturnos diziam 10 em ponto e tá tudo bem. Então esperavam mais uma hora. Eu acho que isso acordava as pessoas, mas era o que eles faziam. Então o grande relógio da cidade tocava 11 vezes, bong, 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 bong. E depois de 11 tocadas diziam 11 horas e tudo bem. E perto da meia-noite os dois guardas se juntavam porque eles estavam prontos para trocar de turno. Um estava entrando e o outro estava saindo. Eles estavam aguardando um pouco e estava pronto para o relógio tocar à meia-noite. E começou, blim, blim, blom. Eles faziam isso por anos. Eles contavam na cabeça e sabiam exatamente quando ia chegar às 12. Mas desta vez o relógio foi 10, 11, 12 toques, 13 toques, 14 toques. Daí parou. Daí um olhou para o outro e disse, uau, ele está mais atrasado do que antes. E isso seria verdade? Cada dia que passa, percebemos que estamos um dia mais perto da vinda do Senhor. Mas eu posso surpreendê-los em falar a vocês que a Bíblia nos diz que o dia do Senhor e a proximidade da sua vinda tem estado próximo há um bom tempo. Primeiro de tudo, por que estamos estudando como viver nos últimos dias? Você sabe o que está escrito em 2 Timóteo 3:1? Que nos últimos dias tempos perigosos virão. Nós vemos tempos perigosos hoje. São tempos perigosos. E eu acho que todos sabemos que em algum ponto as coisas têm que acabar. Isso não pode ficar assim para sempre. Basta olhar para o que está acontecendo com o mundo no meio ambiente. Os recursos que estão acabando rapidamente e a população que está explodindo. Os desafios que estão acontecendo sobre a economia e a tecnologia parece que está acelerando a um ponto que daqui a pouco tudo será controlado por robôs. E você pode perguntar por quanto tempo isso vai durar. Jesus disse que terá um tempo na história que se os dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa sobreviveria. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu sei que estamos nos últimos dias porque a Bíblia diz que estamos nos últimos dias desde o apóstolo Paulo. Com certeza estamos nos últimos dias. Vocês sabiam disso? Eu vou ler alguns versos que podem surpreender você. Atos 2, verso 16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Do que ele está falando? O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes e eles começaram a falar em línguas? Pedro diz, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Eu acho que a profecia de Joel talvez seja dupla. O Espírito Santo foi derramado na chuva temporã e será derramado de novo na chuva serôdia. Pedro diz que acontecerá nos últimos dias. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Ouça. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Olha isso, Paulo disse há 2000 anos atrás, estamos nos últimos dias. Não é o que está falando? A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E você olha em Tiago, capítulo 5, verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Agora, por que eles diziam que a vinda do Senhor estava próxima há 2000 anos atrás? Estavam mal informados? Bem, primeiro, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, nem os apóstolos sabiam o dia nem a hora. É seguro dizer isso? Eles não sabiam que ainda iria demorar 2000 anos. Eles sabiam que poderia vir a qualquer momento. Não porque Deus marcou
um dia no seu calendário, mas alguma coisa aconteceria antes de ele voltar. Outra forma de considerar isso é que, quando Jesus veio e completou sua missão, ou seja, sua vida, os ensinos, o sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus, sua ascensão para o céu, que marcou uma mudança, todos concordamos que algo mudou quando Jesus fez tudo aquilo. No processo do Evangelho, o que mudou foi que, até aquele tempo, ele começou a pregar. Jesus começou a pregar que o reino dos céus está próximo. João Batista começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O reino espiritual tornou-se acessível quando Jesus veio, porque ele morreu e pagou a sentença do pecado pelo mundo. Ele foi bem-sucedido em sua missão. Agora, isso é diferente do reino físico estar próximo. Haverá um tempo onde o reino físico de Deus estará aqui no mundo, virá fisicamente. A terra irá implodir, a trombeta irá tocar, os anjos virão, os mortos ressuscitarão, e a história do nosso mundo acabará naquele momento. Haverá um momento na história. Mas os discípulos acreditavam que o fim seria em seu tempo. Veja isso. 1 Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quer dizer que Deus fez tudo o que precisava fazer para salvar o homem com o sacrifício de Jesus? Estava incompleto? Deixe-me lhe dar mais uma. 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. Aqui, Pedro, Tiago e João falam a mesma coisa. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Assim que nós sabemos que é a última hora. Vejam a linguagem. Últimos dias, última hora, fim de todas as coisas. Isso quer dizer que eles estavam errados? Bem, tenham em mente que Deus disse em 2 Pedro 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, se você é Deus e já viveu milhões e milhões de anos sem fim, quanto tempo é 1000 anos? É menos de um dia para ele, mas para que nós possamos entender, ele disse, é como um dia. Então, se você tem os primeiros 4000 anos e Jesus vem, e se você tem 2000 anos da primeira vinda até a segunda vinda, que é onde estamos hoje, você percebe que se você voltar exatamente 2000 anos da onde você está hoje, Jesus estava vivo andando pela terra? Em algum lugar do seu nascimento até sua morte. Portanto, o que são 2 dias? Você está nos últimos dias, você só tem mais 2. Ou você fala, estou no último dia. Entendem o que estou falando? Mas e sobre a sua vida? Quanto tempo você vive? Porque, que é vossa vida? Tiago 4,14. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Alguém entrevistou Billy Graham no final da sua vida e disseram: o que mais lhe impressionou sobre a vida? Ele disse, é rápida. Aqui está alguém com 99 anos. E ele disse, é muito rápida. Parece que do nada você olha para trás e diz, eu achei que ainda era jovem, o que aconteceu? E aqui estou eu procurando um lugar no cemitério. A vida é como um vapor, então se Deus disse, o dia do Senhor está próximo e está vindo rápido, é porque por nenhuma outra razão sua vida é curta. Você tem que viver como se fosse uma visita, certo? Precisamos manter isso em nossa perspectiva. Nós sempre já estivemos nos finais dos tempos a esse respeito, mas terá um tempo perto do fim, onde você está entrando nas fases finais da profecia. Há versos bíblicos onde Jesus deixou bem claro que sua vinda não está tão perto como você pode pensar. Se você olhar em Mateus capítulo 24, está falando sobre os sinais de seu retorno. Veja Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, não pense que isso é o fim. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a bomba caiu em Hiroshima, as pessoas não disseram, esse é o fim. E as pessoas achavam que era o fim com aquele filme do fim do mundo, lembram? Outros achavam que foi quando as torres gêmeas foram bombardeadas.
Aquilo pareceu apocalíptico se você assistir no jornal. E Deus disse, não se preocupem, essas coisas têm que acontecer primeiro, foi o que Jesus disse. Então, Paulo, felizmente, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele deixa bem claro que tem outras coisas que precisam acontecer antes do fim. Abra em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois naquele dia, ele está falando do dia do Senhor, não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ele não quis dizer a apostasia do mundo, porque o mundo já caiu. Ele está falando da queda da igreja. Quando João diz que muitos anticristos estão vindo, mas já começou, a queda já começou na igreja. Ele está falando do anticristo supremo que reinou por 1200 anos. Deus é muito paciente. Algumas vezes a sua paciência nos surpreende. É um desafio se planejar como cristão, porque você precisa planejar por 1000 anos, mas você tem que viver como se fosse morrer amanhã. Não é assim? Quando construímos nossa casa na montanha, nós não quisemos construir com os materiais mais baratos pensando, Jesus vai voltar em 20 anos. Então vamos economizar. Não, você constrói porque você quer ser fiel e fazer algo que irá durar. Então, eu vou abordar alguns pontos que eu considero sobre como viver. A primeira coisa é que nós estamos nos últimos dias. E já estamos nos últimos dias há um bom tempo. E temos 7 pontos, caso você queira seguir. E aqui está a chave de como viver nos últimos dias. Aprenda diligentemente, vigie em oração, espere ansiosamente, viva puramente, incline-se totalmente, trabalhe ativamente e ame totalmente. Se você quiser, pode ir embora, já sabe o que eu vou falar. Dizem que a chave para um bom sermão é contar às pessoas o que você vai dizer e falar mais do que você disse que falaria. Vamos falar sobre aprender diligentemente e como viver nos últimos dias. Temos que saber o que está acontecendo. O fundamento da fé cristã é a Bíblia. Precisamos estar aprendendo diligentemente. A Bíblia diz que não somente precisamos aprender pessoalmente, mas também precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos. Deuteronômio 6, 4 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as ensinará diligentemente aos seus filhos, falando delas quando se assentar em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Elas deverão ser sinal em tua mão, frontais entre seus olhos, no batente da tua porta, cercando-se da palavra de Deus. Sabem por que isso é importante em nossos dias? Sua visão de mundo, sua atitude e toda a sua perspectiva de vida serão construídas com base em uma visão de mundo, que significa: o que você pensa sobre o aborto será baseado em sua visão de mundo. O que você pensar sobre um amplo espectro de questões morais, tudo será orientado. O que você pensa sobre a guerra, sobre o perdão, sobre finanças, sobre carreiras. O que você pensar, tudo será governado por uma visão de mundo. Se a sua visão de mundo for uma visão cristã de que estamos aqui temporariamente, que o propósito da vida é conhecer a Deus em seu amor e compartilhar Deus em seu amor, e que esta vida é realmente curta comparada à eternidade, isso afeta todas as suas decisões? Se você não tem uma visão bíblica do mundo, terá um processo de decisão totalmente diferente. Para você, tudo se resume ao que vou conseguir agora, nesta vida, neste mundo, ao invés de pensar na eternidade. Você pensa em agradar a si mesmo, em vez de pensar em agradar a Deus. Você vive uma vida secreta, achando que ninguém sabe, e esquece que os anjos estão sempre observando. Sua visão bíblica do mundo afeta tudo o que você faz. Portanto, precisamos ler a palavra de Deus, desenvolver uma visão bíblica do mundo e ensiná-la aos nossos filhos. Em Neemias, lemos que quando saíram da Babilônia, todas as pessoas se reuniram e Esdras se levantou e leu para eles o livro da lei. Por causa dessa passagem, ficamos em pé quando lemos as Escrituras. Ela diz que os sacerdotes estavam lá para ajudá-los a entender o que liam. Homens, mulheres, crianças, todos se reuniam e recebiam a palavra de Deus e depois a explicavam, expunham-na. Salmo 119. Se você quiser aprender a importância de aprender, leia o Salmo 119. Eu me arrisco a dizer que ninguém aqui memorizou o Salmo 119, mas quem memorizou o Salmo 23? Se você quiser memorizar o Salmo 117, não é muito difícil, é um salmo curto.
Mas o Salmo 119 trata da importância da palavra de Deus. Aqui está um trecho. Versos 97 a 99. Oh, como eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo. Está falando da palavra de Deus. Por meio dos teus mandamentos, tu me tornastes mais sábio que os meus inimigos. Eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois seus testemunhos são minha meditação. Cristãos que vão para a faculdade às vezes entendem mais do que seus professores, se são cristãos e seus professores não. Para alguns, Deus nem existe. Segundo a palavra, o tolo diz em seu coração que não há Deus. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos estudar. Estudar a palavra de Deus faz parte do padrão regular de sua vida? Ou será que basta eu ir para a igreja uma vez por semana e isso me cobre? Não. Precisamos saber em que acreditamos. A Bíblia nos diz, tua palavra escondi em meu coração para não pecar. Nosso problema é com o pecado. Qual é a nossa maior defesa contra o pecado? Tua palavra. O que Jesus usou para combater o pecado? Está escrito, está escrito, está escrito. Se o Filho de Deus, seu Salvador, precisou da palavra para lutar contra o diabo, você acha que está mais bem equipado que ele? Como vamos conseguir se não estivermos aprendendo diligentemente? Portanto, essa é uma maneira de sobrevivermos nos últimos dias. Estudar a palavra. Vigiar em oração. Agora, onde eu quero chegar? Parte de uma mensagem como essa, eu vou dizer 3 coisas. As 3 coisas são Bíblia, orar, compartilhar. Se você estiver passando pelo santuário, nesta igreja, a maioria de nós conhece o templo no antigo Israel e o templo no céu. No lugar santo haviam 3 itens, vocês lembram qual eram? Uma mesa com pão, um altar de incenso e um candelabro com 7 velas. Esses 3 itens são a chave para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, para quem quer ir para o céu. As 3 disciplinas da vida cristã, você precisa orar, esse é o altar de incenso, o pão, a palavra é o pão, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra. Você precisa do pão da vida, a Bíblia. E você também precisa compartilhar sua fé. A Bíblia diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Portanto, testemunhar em sua vida. Essas 3 coisas são fundamentais. Se quiser ter saúde espiritual, você precisa respirar, precisa comer, precisa se exercitar. Respirar é a oração. Comer é a palavra de Deus, exercitar-se compartilhando sua fé. Essas são leis que você não pode violar, pois haverá consequências. Mostre-me um cristão desviado e eu lhe mostrarei alguém que está negligenciando uma dessas 3 coisas. Portanto, é preciso dedicar tempo para a leitura da palavra e para a oração. Isso é orar diligentemente, vigiar em oração. Tito 2,13. Quando pensamos na segunda vinda, aguardando a bendita esperança e o glorioso aparecimento de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora, como é que vigiamos em oração? Jesus nos diz em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo da vinda do Senhor. Vigiai e orai. O que é uma oração vigilante? Quer dizer, uma oração persistente. Eu ouvi uma história sobre uma mulher que foi para uma ópera e ela estava numa dessas coisas chamativas e uma mulher abastada, ao tirar o seu casaco, ela deixou cair seu broche, que caiu entre os assentos. E quando ela foi para casa, ela descobriu que o seu broche de ouro incrustado de diamantes, muito caro, caiu. E isso foi há muitos anos atrás. Então ela ligou para o teatro, perguntou pelo atendente e falou com o gerente. Eu perdi um broche. Ela deu aproximadamente o lugar onde ela estava sentada e ele disse, bem, aguarde um momento que eu vou achar para você. Então ela esperou e demorou um pouco. Ele subiu e desceu os corredores e olhou embaixo dos assentos e ele achou o broche e voltou e disse, eu tenho boas notícias. Alô? Alô? Ela cansou de esperar e desligou. Nunca deu seu nome, nunca ligou de volta, cansou de esperar e perdeu o tesouro. Eu me pergunto quantas vezes nós perdemos o tesouro que Deus quer nos dar porque não vigiamos em oração, não vigiamos e esperamos. E espere no Senhor em suas orações, não só falando, mas às vezes ouvindo. Outro verso,
No mesmo capítulo, Marcos 13, vá para o verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Jesus disse isso o tempo todo. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo pedir improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Note o que o Senhor está dizendo. Você precisa vigiar e orar. Você não sabe quando estou vindo. Pode ser de manhã, de noite, ao cantar do galo. Nós temos que estar vivendo em uma atitude constante de vigia. Vigie e ore, vigie e ore. Que triste seria ir dormir naquele momento crucial. 1 Pedro 4,7, já mencionei isso, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sóbrios nas coisas de Deus. A King James fala, sede sóbrio em mente. Quer dizer, a eternidade está em jogo. Isso não quer dizer que você não pode ir. Quer dizer que temos que ter certeza de manter o principal como principal, ter prioridades. Orar é tão importante para o cristão quanto respirar para o seu corpo. Nós devíamos estar vivendo em uma atitude de oração. Você tem, sabendo ou não, respirado a vida toda. Eu sei de algo pessoal sobre você. Você tem respirado a vida toda. E tem feito isso com pouquíssimas interrupções. A Bíblia diz orar sem cessar. Devíamos estar vivendo em uma atitude de andar com Deus e ter comunhão com Ele. São esses que estarão prontos quando Jesus vier. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Enoque, o sétimo de Adão, foi trasladado. Eu e você vivendo na última geração, a igreja de Laodiceia pode ser trasladada, mas nós também devemos andar com Deus. Lucas 21:33, vigiai, pois, em todo o tempo orando. Com que frequência vigiamos e oramos? O tempo todo, para que sejais achados dignos de evitar todas essas coisas. De que coisas ele está falando? Lucas 21 está falando sobre os sinais dos tempos, as calamidades e os problemas dos últimos dias. Temos que vigiar e orar todo o tempo para que sejamos dignos de escapar de todas as coisas que acontecerão e ficar em pé diante do Filho de Deus quando vier na sua glória. Portanto, isso está bem claro, que uma das coisas que devemos fazer para nos preparar para os últimos dias é orar. Ter uma vida de oração. Estabelecer horários. Você pode estar pensando, bem, eu não sou tão bom nesse negócio de orar. Orar é algo que você aprende. Até os apóstolos foram a Jesus e disseram, nos ensine a orar assim como João ensinou. Não se sinta mal, eu achei que oração é espiritual, você só sente e faz de coração. Existe o jeito certo e o jeito errado de orar. Você pode aprender a orar. Leia bons livros sobre oração. Karen e eu estávamos lendo um livro bem grande sobre oração. Líamos nos cultos, mas é bom. É de Ian Bounds, caso esteja interessado. É um ótimo livro, pois contém tudo o que os livros escreveram sobre oração em um único livro. É muito bom e me ajudou a perceber o quanto eu tenho que aprender sobre oração. Especialmente para aqueles que vivem no limiar da eternidade. Devemos saber como orar, não apenas por nós mesmos, mas também pela igreja, pelo avivamento, amém? Muito bem, nós falamos sobre aprender diligentemente, vigiar em oração, esperar ansiosamente. Tudo que você fizer, faça com toda a sua força. Cristãos devem ter entusiasmo. Amém? Se nós fôssemos mais entusiasmados, sabe o que significa theos? Quer dizer Deus, teologia. Entusiasmado quer dizer uma pessoa que está em Deus. Nada deve te deixar mais ansioso do que Deus, certo? A Bíblia nos diz como devemos viver e qual deve ser nossa atitude em relação à segunda vinda. Filipenses 3:20. Pois a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o Salvador. Você já viu um cachorro quando seu dono sai? Ele vai para a porta, vai para a janela e não vê a hora de ele voltar para casa. Seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão lá para cima. E ele fica, que horas ele chega? Que horas ele chega? Que horas ele chega? Então, não é assim que o cristão deve ser em relação à volta do Senhor? Estamos esperando ansiosamente por isso? Veja 1 Coríntios 1:7. Para que não sejais deficientes em nenhum dom, aguardando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você fica tão animado quando fala da volta de Jesus? Você mal pode esperar por isso. Meu dono está voltando para casa. Certo? Os cristãos deviam estar entusiasmados e o seu entusiasmo seria contagiante. Hebreus 9:28. De modo que Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Para os que aguardam desde cedo, ele aparecerá. Não a todos, mas aos que se entusiasmarem. Se você está tipo Laodiceia sobre a volta de Jesus,
Ele está voltando. É triste que a própria palavra adventista implica pessoas que acreditam e esperam o retorno iminente de Jesus. E nós vivemos de um jeito que nós acreditamos e agimos como se o Senhor está voltando. E estamos ansiosos por isso. E se eu perguntar se você quer que o Senhor venha, talvez você diga amém, mas no coração de alguns diga ainda não. Por alguns motivos. Alguns de vocês pensam, bem, eu espero me preparar primeiro, eu não estou pronto agora. É melhor se preparar, pois não sabe quando isso vai acontecer. Alguém perguntou a um rabino qual era o melhor momento para se arrepender. Ele disse, no último dia da vida. Mas e se eu não souber quando será? Ele disse, exatamente. Portanto, deveríamos estar sempre prontos, certo? Adventistas que acreditam na vinda devem viver com esse espírito de expectativa. G. Campbell Morgan escreveu, para mim, a segunda vinda é a luz perpétua no caminho que torna o presente suportável. Nunca deito minha cabeça em um travesseiro sem pensar que talvez, antes do amanhecer, a última manhã já tenha ido embora. Nunca começo meu trabalho sem pensar que talvez ele possa interromper meu trabalho e começar o seu próprio. Devemos viver cada dia e a ideia de que estamos apenas a um suspiro de distância da eternidade, se você morrer, se por algum motivo o carro dele entrar na sua pista ou qualquer outra coisa que possa acontecer, eu não quero assustá-lo, mas é um pensamento preocupante. Seu próximo pensamento consciente é a ressurreição, você precisa estar pronto. Eu comecei isso, talvez todos nós queremos que Jesus volte, mas algumas vezes nós pensamos, ainda não, tem coisas que eu ainda quero acertar, eu não me sinto preparado e comprometido. Bem, esteja comprometido. Outra razão para hesitarmos é que temos os nossos queridos. Pessoas que queremos alcançar, e se o Senhor vier agora, eles não estão prontos. E você quer que eles estejam prontos. Mas não deixem que essas coisas te impeçam de orar pela gloriosa volta de Cristo. De fato, como é que a Bíblia acaba? Já notou lá em Apocalipse? Qual é o apelo final que o apóstolo João faz na Bíblia? O Senhor disse, eu venho depressa, e João disse, amém, vem, Senhor Jesus. Não deveríamos desejar o mesmo? João escreveu o livro de Apocalipse, ele foi prisioneiro e viu muitos de seus amigos serem mortos pela sua fé. O maldoso e tirano Nero estava perseguindo cristãos e, quando João disse, ora vem Senhor Jesus, na verdade ele estava orando em seu coração. Alguém disse, você não pode acender um fogo no coração de alguém se não estiver queimando no seu próprio. Amém? Então não só devemos estar esperando ansiosamente por ele, mas devemos estar vivendo puramente. Isso está falando de santidade. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, isso é a segunda vinda, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Perceba. E qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Quão puro? Como ele é. Cristãos são seguidores de Cristo, nosso desejo e meta é refletir a sua santidade. Isso te assusta? É o que a Bíblia nos ensina. Hebreus 12:14. Segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Temos que estar orando para que Ele nos faça puro. Ele disse, seja santo no Antigo e no Novo Testamento, como eu sou santo. Deus nos está chamando para fazer isso, e é isso que Ele quer. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, seja na TV ou no celular. Devemos nos desviar das coisas que não são puras e parar os nossos ouvidos de ouvir violência, a Bíblia nos diz. Jó 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? É um sério problema com imoralidade. Não só a epidemia da pornografia, mas está em outdoors na cidade. Um cristão deve fazer uma aliança com seus olhos. Deus está nos chamando para pureza e santidade. Querem que eu fale sobre isso? Como é que eu fico pronto para os últimos dias?
Sabe, é tão fácil para nós e eu tenho que constantemente lembrar disso. É fácil para nós nos aplaudirmos como cristãos. Se formos cristãos mornos, um cristão morno hoje está 1 ano-luz à frente da moralidade do mundo. E assim você pode se enganar e pensar, eu sou muito melhor do que este mundo perverso. Porque você pensa que na sua mornidão você vai para o céu. Não é assim que funciona. Deus não avalia dessa maneira. Ele não diz, desde que você seja 10% melhor do que o mundo perverso, você conseguirá. Ele disse, o mundo perverso não é seu exemplo, Jesus é seu exemplo. E Ele está nos chamando à santidade, para estarmos prontos para o seu retorno. Eu me lembro de ter ouvido uma história. Um homem criava pombos-correios. É um tipo de hobby. As pessoas os criam de todos os tipos e cores diferentes e às vezes pagam milhares de dólares por eles. E eles têm uma rede de amigos em todo o país. Geralmente tem um quintal cheio de pombos-correios. E esse homem estava em uma cidade, em Ohio, no telhado dessa cidade. Ele pegava seus pombos, amarrava pequenas mensagens e os soltava. Eles entregavam as mensagens e voltavam para os seus donos e... eu não sei por que faziam isso, mas eles se divertiam. E um homem foi visitá-lo no telhado em Ohio. E enquanto conversavam, ele mostrava seus diferentes pombos-correios. O pássaro entrou voando. E ele disse, veja isso. E ele disse, esse pombo acabou de voar 800 quilômetros de St. Louis e não pousou nenhuma vez. E o homem disse, como é possível o pombo não ter pousado nenhuma vez? Ele acabou de dizer que veio direto e não pousou nenhuma vez? Não, basta eu olhar e já sei que ele não pousou. Ele saiu do seu cuidador diretamente para mim, porque queria chegar em casa. Estava tão ansioso para chegar em casa que não se distraiu e não pousou. E ele continuou, seus pés estão limpos, asas limpas, não há pólen nas asas, não há lama nos pés. Ele só pensava em chegar até mim. Sabe, isso é o que o Senhor nos está chamando para fazer. Nós estamos tão focados e ansiosos para a volta de Jesus, que nós não ficamos distraídos com o mundo, nós fazemos uma linha reta para o nosso Mestre. Ele está nos chamando à pureza. Havia um cirurgião aqui nessa igreja e ele era rico e estava cambaleando na sua fé. Um dia o médico foi até o pastor e disse, eu tenho aqui alguns ingressos para um show aqui na cidade, você vai gostar. E o pastor disse, muito legal da sua parte, mas eu não posso aceitar. Mas por que não? Você tem que relaxar, você trabalha duro, aproveita a vida, Deus quer que você se divirta. O pastor sabia que tipo de show era. E ele disse, doutor, você operaria com as mãos sujas? Claro que não. Nem eu posso fazer meu trabalho com o coração sujo. Mas isso não é só para pastores. Deveria ser verdade para todo crente. Temos um trabalho a fazer e não conseguiremos com um coração sujo. Deus está nos chamando para ser puros, então temos que tomar cuidado com o que olhamos, o que pensamos. Não só viver puramente, mas inclinar-se totalmente. O justo viverá pela fé. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você precisa ter nos últimos dias uma fé que está inclinada totalmente no Senhor se quiser estar pronto. O que é viver pela fé? João 3, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Você descansa no Senhor, foi daí que fizeram aquela música Descansa em Mim. É o que Jesus quer que nós façamos, nos inclinemos nele. Quando Caleb disse para os filhos de Israel, eu sei que podemos entrar na terra prometida, porque o Deus que nos trouxe até aqui pode nos levar até o final. Quando Davi lutou contra Golias, disse, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti com o Senhor. Eu estou inclinado totalmente no Senhor. Esse processo inteiro do projeto da construção da igreja tem sido um trabalho grande, que levou muito tempo. E houve muitas ocasiões em que fiquei tentado a arrancar meus cabelos, obviamente. Mas eu simplesmente disse, Senhor, essa não é minha igreja, é sua. Pastor Ross e eu conversamos esta semana sobre alguns desafios que tivemos para poder ficar aqui e por quanto tempo vamos ficar.
E eu fico feliz porque é Deus quem vai resolver. Eu não sei como, mas parece que Ele está resolvendo. Você precisa colocar as coisas nas mãos de Deus. Jesus não quer que vivamos com medo. Ele disse, onde está a tua fé? Ele quer que sejamos santos, mas quer que estejamos em paz. E com confiança nele. Temos que confiar que Ele vai terminar o trabalho que começou em nossas vidas. Senão, vamos ficar ansiosos o tempo todo, lançando totalmente a nossa fé sobre Ele. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prontos para sermos revelados no último tempo. Veja Pedro falando sobre o último tempo. Como você pode estar preparado para o último tempo? Você é guardado pelo poder de Deus. Como? Por meio da fé. Temos que ser um povo de fé. Nós temos que demonstrar a nossa fé em Deus quando as pessoas nos veem sendo provados. Temos que mostrar e testemunhar por meio de nossas provações que confiamos em Deus. E Deus fará milagres para que possamos ensiná-los. Quando os cristãos parecem ter um relatório médico muito ruim, mas confiam em Deus e são curados, você testemunha por meio de sua fé. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro sabia disso, ele viu Jesus andando sobre as águas, mas quando Pedro perdeu a fé, começou a afundar. Alguém disse uma vez, a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. F.B. Meyer disse, a descrença e a falta de fé colocam nossas circunstâncias entre nós e Deus, mas a fé coloca Deus entre nós e nossos problemas. Portanto, sejam quais forem seus problemas, lance-os sobre o Senhor, apoie-se em Deus. Precisaremos de fé. Ponto 6. Não apenas viver puramente, inclinar-se totalmente, mas trabalhar ativamente. Eu disse 3 coisas. Uma é deixar a luz brilhar. Precisamos de mais amor no coração para sairmos e contar aos vizinhos. Lucas 10, verso 2. Jesus disse, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são o quê? Poucos. Tem mais pessoas lá fora que querem saber sobre Jesus e no que você acredita do que pessoas dentro da igreja que querem contar. A gente pensa logo, é tão difícil fazer as pessoas virem para a igreja? Não estamos contando a elas. Não é tão difícil assim. Se compartilharmos com nossos vizinhos, se usarmos nossos dons para compartilhar o evangelho, e eu estou meio que pregando para o coro porque temos um trabalho bastante ativo na igreja e estamos muito orgulhosos de vocês, mas sei que há outros ouvindo. Eu estou falando com eles. Temos que estar envolvidos em fazer evangelismo. Alguém disse uma vez que só Deus pode salvar o mundo, mas Deus não pode salvar o mundo sozinho. Eu sei que pode soar como Deus não pode fazer tudo. Ele não vai salvar o mundo sem a nossa cooperação. Até mesmo os anjos contaram aos pastores quando Jesus veio pela primeira vez para que eles pudessem contar aos outros. Os anjos contaram aos sábios para que eles pudessem contar aos outros. Deus nos diz que Ele irá nos usar para contar aos outros. Mesmo quando Jesus apareceu pessoalmente para Paulo, Paulo disse, e agora, o que é que eu faço? E Deus disse, bem, espere, alguém virá aqui. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo, ensinai. Ele quer que compartilhemos as boas novas e a visão cristã. A segunda vinda está determinada. Eu quero fazer uma pausa antes de chegar ao meu último ponto. Só para deixar isso bem claro. Deus fixou uma data para a segunda vinda? É uma pergunta diferente de se Deus sabe a data da segunda vinda. Deus não sabe tudo? Sim. Mas a segunda vinda é determinada por um calendário que Deus tem ou é determinada por algo que está acontecendo aqui na Terra? Jesus não disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo em Mateus 24:14? O Evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Algo precisa acontecer, certo? Então, há algo que podemos fazer para apressar os últimos dias? Quero que observem um versículo, 2 Pedro capítulo 3, verso 11. Portanto, falando sobre como viver nos últimos dias, Pedro diz que os céus se dissolverão com calor ardente, a terra e as coisas que nela há serão queimadas. Portanto, como todas as coisas serão dissolvidas, bem, se é que o mundo vai queimar, que pessoas vos convém serem em santo trato? Falamos disso. E piedade, aguardando e apressando para a vinda. Espera. Apressando?
Nós podemos apressar? Tem algo que podemos fazer para apressar? Para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. De acordo com a tradução grega, a palavra apressando significa que estamos agilizando a chegada do dia de Deus. Nós podemos fazer algo para ajudar a preparar o ambiente, preparar corações para aceitar aquele dia. Então, se você quer que Jesus volte, prove. Tem algo que nós podemos fazer para ajudar a acelerar. Você acredita que Jesus poderia já ter voltado? Deus pretendia que os filhos de Israel ficassem no deserto por 40 anos. Ele milagrosamente os salva do Egito, os coloca no deserto e fala: eu não sei como vou falar isso, mas eu vou fazer vocês andarem no deserto por 40 anos. Daí eu levo vocês para a Terra Prometida. Não era esse o plano. Ele os levou à fronteira da Terra Prometida com a intenção de fazê-los entrar, mas eles perderam a fé na fronteira da Terra Prometida. Não estavam preparados, então vaguearam. Esse não era o plano ou o ideal de Deus. Por isso que oramos: seja feita a tua vontade, porque tem um monte de coisa que acontece que não é sua vontade. Foi a intenção de Deus que ficássemos aqui esse tempo todo? Se a igreja antiga tivesse continuado o reavivamento que começou com os apóstolos, Jesus já teria voltado. Se o movimento adventista tivesse feito o que eles deveriam fazer durante aquele reavivamento, após 1844, ele já estaria aqui. Deixem-me ler algo do livro Parábolas de Jesus, página 69, um livro clássico. Cristo está aguardando com um desejo ardente a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reivindicá-lo como seu. É privilégio de todo cristão não apenas aguardar, mas também apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que professamos o seu nome, dando fruto para a sua glória, com que rapidez o mundo inteiro seria semeado com a semente do Evangelho, com que rapidez a última grande colheita seria amadurecida, Cristo viria. Agora, página 37. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Portanto, quando eu digo que estamos vivendo nos últimos dias e que o Senhor virá em breve, essa é uma afirmação condicional. Ele pode vir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, e não importa o que o mundo faça, haverá um dia em que as cortinas cairão. Certo? Acho que todos concordamos. Mas há algo que podemos fazer para acelerar isso. Podemos apressar a vinda do Senhor vivendo piedosamente, disse Pedro. Compartilhando nossa fé. Vamos ao último ponto agora. Amar plenamente. Mateus 22, 37. Alguém perguntou qual é o maior mandamento, qual é a maior coisa? Como viver nos últimos dias? Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Por que não queremos compartilhar a lei? Por que não queremos viver puros? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, então todos morreram. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, aqui ele está levando para a prateleira de cima. Acima de todas essas coisas, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Se você quiser saber se a igreja está pronta para a segunda vinda, a Bíblia diz que todos os homens saberão que vocês são meus discípulos pelo quê? Por seu entendimento profético, por seu zelo pela lei religiosa. Todos saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros. E provamos o nosso amor por Deus dizendo repetidamente, temos que dizer centenas de vezes repetidamente, eu te amo, ó Deus, é assim que você faz? A Bíblia diz que provamos isso demonstrando amor uns aos outros. Como isso acontece? Deus nos coloca em situações em que o nosso amor pelos outros é desafiado. Geralmente começa em casa. E nós demonstramos o nosso amor por Deus, amando o nosso próximo. Tudo tem que começar por amar a Deus, certo? Acima de tudo, revestivos de amor. 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Note o que Pedro diz. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando nós não temos amor, nós expomos os pecados dos outros. Mas o amor cobre. Você não é feliz que o amor de Deus cobre seus pecados com o seu sangue? Me faz lembrar de uma história na Bíblia.
Noé, um homem bom, andou com Deus, mas depois do dilúvio ele começou a plantar uvas. Talvez ele não sabia o que acontecia se o suco de uva ficasse ali muito tempo. Fermentaria. E ele pensou, isso é legal, me faz relaxar. Mas um dia ele ficou muito relaxado. E diz que ele ficou cambaleando. E se Noé soubesse que o álcool pode te bagunçar, todos devemos estar cientes disso. Noé não pôde se controlar, ninguém consegue. Então ele estava cambaleando bêbado em sua tenda, nu. E um de seus filhos, Cam, entrou. E ao invés de cobrir seu pai em respeito e entendendo a condição dele e guardar para si o acontecido, ele sai da tenda e começa a contar para todo mundo no acampamento. O nosso patriarca está cambaleando na tenda, bêbado e pelado. Venham ver. Bem, quando seus irmãos ouviram isso, a Bíblia diz, honre a teu pai e tua mãe. Disseram, você deveria respeitá-lo. Sem e Jafé pegaram uma peça de roupa e entraram na tenda de costas por respeito ao pai. Não queriam aquela imagem na mente deles. Entraram de costas, jogaram um pano sobre ele e o cobriram. O amor cobre. Não quer dizer que tolera o pecado, mas quer proteger, quer salvar. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 João 3,11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Certa vez alguém disse, conte como perdido um dia em que você não tenha tentado fazer algo gentil por outra pessoa. O amor converteu mais pecadores do que o zelo, a eloquência ou o aprendizado. A coisa mais efetiva em alcançar o perdido é o amor. 1 Coríntios 13:13, você conhece esse. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o quê? O amor. Vou contar uma história de amor. Jack teve uma afeição por uma jovem com quem ele estava trabalhando. Seu nome era Mary. História real. Ele era muito tímido. Jack não sabia por onde começar, então ele falou com um florista para entregar uma rosa para Mary. E ele entregou. De quem seria? Não havia um cartão. Isso aconteceu todos os dias por 4 anos e naquele ponto ela estava muito curiosa. Todo dia o entregador levava uma rosa, então ela foi até a floricultura e perguntou: quem está mandando essas rosas? Não era para falar, mas ele disse: eu acho que é um cara chamado Jack. Acho que eu sei quem é. Ela pegou uma rosa e foi até ele e disse: o que está acontecendo? Ele disse: bem, eu queria sair com você, mas eu estava com medo e achei que podia te amolecer mandando algumas flores. Ela disse: eu vou sair com você. Você parece um cara legal. Então ela saiu com ele e enquanto ela saía com ele, ele continuou mandando uma rosa todos os dias. Então, eventualmente, ele propôs, ela aceitou, eles se casaram. Mas ele continuou mandando rosa todo dia, até na lua de mel. Ela achava que ele fosse parar. Todo dia chegava para ela uma rosa vermelha. Mas a gente sabe que depois da lua de mel, tudo isso vai embora, certo? Talvez não devesse ser assim. Ela ficou surpresa quando voltou para o trabalho e ele continuou. Todo dia uma rosa. E após 47 anos de casados, uma rosa chegava todos os dias. Finalmente Jack morreu. No dia após o funeral, alguém bate na porta com uma rosa vermelha. E ela pensou que o entregador não soubesse da morte de Jack. Ele provavelmente já estava entregando e ela disse: o Jack morreu e você não precisa mais fazer isso. E ele disse: senhora, você não entendeu. O seu marido fez arranjos para que você recebesse uma rosa vermelha todos os dias para o resto de sua vida. Porque ele não quer que você esqueça o quanto ele te ama. A propósito, o nome dele é Jack Benny. E sua esposa Mary Livingstone. E ela viveu mais 9 anos depois disso, e uma rosa veio para ela todos os dias. A Bíblia diz que o amor nunca falha. E uma das coisas mais importantes que podemos aprender para nos prepararmos para os últimos dias é amar. Se você ama a Deus mais, você vai servi-lo melhor. Se você ama a Deus mais, você vai ler mais sobre ele. Se você ama mais a Deus, você vai orar mais. Você fará mais para compartilhar sua fé.
A Bíblia é a única em que, à medida que aprendemos mais sobre Deus, nós o amamos mais. Estamos vivendo nos últimos dias e precisamos estar prontos, precisamos ser fiéis, amém?